consegue ter aí, né, um melhor aproveitamento. Bom, galera, primeiro de tudo, vamos continuando as aulas de programação. Então, já estamos há algum tempo aí, né, trabalhando com essa parte. Essa parte aí de frente da parte lógica, tivemos bastante aula de lógica. A aula passada, nós começamos a falar de programação, começamos com o Pascal. Inclusive, eu ia passar só aquela primeira aula, né, referência ao Pascal, mas eu vi que uma só é muito pouca, e aí entra a importância dos exercícios, pessoal. A importância primordial dos exercícios, de vocês fazerem os exercícios, é para que vocês tenham um conhecimento melhor. Então, quanto mais exercícios vocês fizerem, quanto mais vocês praticarem, mais vocês vão conseguir ter um acompanhamento melhor, principalmente nessa parte de programação, tá? Então, principalmente nessa parte do aprendizado de programação, vocês precisam fazer vários exercícios ali para ter um melhor aproveitamento, tá? Eu sei que não é simples, eu sei que não é fácil, principalmente para quem nunca teve, né? Para quem nunca teve acesso à parte de programação é bem mais complicado, mas o único jeito de se aprender, né, é você ir fazendo, né? Então, o que eu falei a aula passada, como diria um grande professor meu, você não aprende a andar de skate porque você viu alguém andando, né? Você aprende porque você foi lá, pegou o skate e tentou andar de bicicleta ou qualquer coisa do gênero, né? Então, para você aprender a fazer qualquer coisa, você precisa praticar, né? E nessa área que nós estamos não é diferente, tá? Então, para que vocês tenham um entendimento melhor, o importante é vocês sempre estar praticando. Outra coisa, pessoal, com relação ao retorno, né? Primeiro nós voltamos, teve essa flexibilização aí, nós estamos no abre e fecha danado. Eu voltei para a escola, né? Voltei ontem, nós voltamos a dar aula na escola. Essa semana ainda era para ser hoje a reunião, mas hoje teve uma reunião da coordenação lá com a galera de Campinas. Está tendo ainda para que nós possamos, né, tentar voltar novamente, né? Esse tentar voltar novamente é trabalhar para voltar, né? Nós tivemos aí um período que nós pudemos atender vocês, mesmo que sendo curto, mesmo que sendo um período aí que deu para atender menos pessoas, já deu para ajudar bastante, né? Então, alguns de vocês conseguiram vir às aulas, né? Conseguiram assistir. Vamos ver como é que vai ficar esse possível novo retorno aí, tá? Vamos ver como é que vai ser essa volta, né? Pessoal, na aula passada, eu falei para vocês sobre esse livro. É o livro que eu usei. Eu gosto dele porque, primeiro, porque eu utilizei ele durante bastante tempo no período acadêmico, né? No período de estudo lá, eu utilizei ele por muito tempo. Depois, eu também gosto dele porque ele tem muito exercício, né? Tem bastante exercício. Esse exercício que eu passo para vocês, eu tiro de lá, muitos deles, né? Então, me ajuda bastante e ele, principalmente para quem vai começar, para quem está começando aí a entender programação ou a entender como se trabalha com programação, ele é muito importante. Ele é de uma professora nossa, da professora Ana Fernanda Gomes Ascensi, ela foi minha professora, na verdade, por isso que eu gosto muito, por isso que eu gosto, porque ele é bem, assim, bem especial, né? Igual eu falei, ele é muito simples de entender. E aí, né, uma das coisas que eu falei para vocês também foi sobre como escolher uma linguagem de programação. Às vezes a gente tem certa dúvida, né, de como começar.
de como a gente deve escolher uma. E uma das coisas que eu acho muito difícil, né, principalmente, é saber por qual linguagem iniciar, né? Então, assim, por qual linguagem eu devo começar a trabalhar, eu devo começar a pensar em estudar programação. Eu sei que assim, é meio complicado, né? Porque, igual eu falei para vocês, existem diversas boas linguagens, existem diversas linguagens para você poder iniciar, né? E muitas vezes, né, a gente realmente tem ali uma dúvida de como começar, né? E aí, pessoal, uma das coisas que vocês têm que levar em consideração quando você vai iniciar o estudo é o que você vai fazer com essa linguagem. Que uso que eu vou ter dessa linguagem, né? O que eu posso fazer com ela, tá? E aí, né? E aí, a partir disso, a partir de que uso que eu posso fazer, eu vou escolher ela. Na verdade, é a primeira coisa que nós estudamos. A primeira coisa que nós estudamos é o que eu posso fazer com a linguagem que eu estou aprendendo. O que eu busco fazer. A princípio, vocês têm que pensar em como isso vai lhe auxiliar, mas principalmente o quanto eu vou me dedicar a essa linguagem que eu quero aprender. Por quê, pessoal? Tem pessoas que querem escolher uma linguagem mais complexa por questão de mercado. Se você nunca estudou programação na vida, não adianta você pensar nisso, né? Não adianta você ter um conceito de que eu vou iniciar com uma linguagem bem top, que no mercado está absorvendo bem, porque, né, eu já quero aprender e ter um trabalho com isso. Não é assim, né, galera? Não é dessa maneira. Então, vocês têm que estudar uma linguagem que você consiga se desenvolver. E sempre que você começar a estudar uma linguagem, pensa em ir com ela até o final, aprender bem ela, tá? Então, aprender os conceitos, aprender a estrutura, aprender como ela funciona, e aí você parte para outra. Eu tinha, quando eu comecei a estudar, tinha um professor que falava assim, se você aprender uma, você sabe todas. E eu achava esse conceito um pouco complexo, porque cada linguagem tem sua estrutura, cada linguagem tem a sua formação, mas é a realidade, pessoal. Porque a estrutura é a mesma, o que vai mudar é a conceituação, é o método como você vai aplicar essa estrutura. Então, o meio como você vai aplicar a estrutura que muda. Mas o jeito de programar é sempre o mesmo. E, aliás, grande parte até das palavras reservadas, elas são iguais. Tá? Bom, e aí, diversas vezes, nós já falamos sobre isso, de como funciona a programação, né? Sempre vai ser tentar resolver um problema. Então, nós vamos ter ali a entrada, que são os dados que nós queremos, ou o problema, né? O processamento é o que eu tenho que fazer e a saída é o resultado, o problema resolvido. Basicamente, o que o computador vai fazer para nós é isso, é resolucionar problemas, tá? Então, basicamente, o que a gente tem que entender ali é como nós vamos poder fazer, né, para poder resolucionar os problemas que nós temos, tá? É isso que entra a programação. Lembrando, o computador não pensa, tá? Uma das coisas que nós vimos bastante foi sobre fluxograma. Então, pessoal, o que acontece? O fluxograma é uma metodologia que nós usamos para, principalmente, quando nós queremos trabalhar na parte de organização. Então, por exemplo, eu quero fazer um escopo de como vai ser o meu programa antes de ir para a linguagem. Então, eu pego o fluxograma ali e vou fazendo, mantendo uma estrutura. Para que, pós isso, eu consiga redesenhar o meu programa e ir para a linguagem de programação.
Lá em lógica, nós tivemos muito pseudocódigo. Nós falamos muito sobre pseudocódigos, né? E o que eu tentei passar para vocês sobre essa parte de pseudocódigo foi o seguinte: foi tentar que vocês entendessem que você pode, por exemplo, iniciar por um pseudocódigo. Não é recomendado, pessoal. Eu não recomendo a ninguém iniciar por um pseudocódigo. O que eu recomendo a vocês é faça o fluxograma. Eu, por exemplo, eu procuro até hoje ter um fluxograma do que eu quero fazer, tá? É lógico que não é tão simples, tá? Não requer ainda um estudo, mas se você já tem a estrutura ali pré-moldada, você tem bem mais facilidades, tá? Bom, esse é um exemplo de declaração dentro do Pascal, que nós fizemos algumas vezes, né? Então, ali no Program Exemplo, é o nome do algoritmo que nós vamos criar, e o CRT é a biblioteca, né? Vocês vão notar uma coisa, pessoal. Nas linguagens mais modernas, nas linguagens mais comumente usadas hoje, não se carrega mais biblioteca. Isso aí é de linguagem antiga. O Java mesmo, antigamente, você tinha que carregar. Então, include I/O. Então, você tinha que carregar uma biblioteca. Mas, hoje isso não existe mais, tá? Por exemplo, nós vamos ver a aula que vem, nós vamos falar sobre Python. Vocês vão ver lá que o Python, por exemplo, é uma linguagem de programação que não tem isso. Você já vai programando, estruturando ele da maneira que você achar melhor, tá? Depois ele vai declarar as variáveis. Aí var também é uma estrutura que eu falei para vocês que é importante conhecer por causa lá do pseudocódigo, né, do Portugal. O Portugal ele é legal por causa disso aí. Ó. Então, por quê? Porque o Portugal ele dá praticamente estrutura, né? Declaração das variáveis, inicia, e eles também, pessoal, quanto Pascal, Portugal, algumas linguagens, quanto o C-Lite lá que nós usamos no Arduino, vocês vão notar que estruturalmente ele é igual, né? Você vai pegar, iniciar, ele vai passar a primeira vez, depois ali ele entra no looping. Então, do begin para baixo, ele vai começar a entrar em looping. Então, ele vai executar até que você faça alguma coisa. Então, o begin é iniciar, CLRSR é para que limpa a tela, né? Às vezes parece bobeira, que não é importante, mas é bem importante limpar a tela, tá? Porque às vezes, principalmente quando a execução é no prompt, né, de comando, a gente pode ter alguns problemas relacionados a limpar a tela ou não. Depois, né, limpou a tela, ele vai ler, o readline é comando de leitura, lê um N1, N2, como é uma divisão, esse algoritmo é para dividir um número pelo outro, a função C vai verificar se o segundo número digitado é igual a zero. Então, ele vai falar assim, ó, se o segundo número digitado for igual a zero, você escreva que é impossível, que está errado. Né? Se não, ele vai fazer o cálculo. Tá? Ontem eu passei um algoritmo e teve um aluno que eu achei muito engraçado. Engraçado assim, não estava errado, não dava errado. Tanto que ele mostrou o resultado, mas ele colocou o resultado dentro de todas as funções C. E aí, pessoal, não é uma coisa que não há necessidade. Né? Não há necessidade de colocar dentro de todas as funções o cálculo. Você pode colocar ele antes e depois fazer só o teste lógico, tá? Bom, vamos fazer um exercíciozinho para a gente testar os nossos conhecimentos no Pascal. Vamos ver aí como é que vocês estão. Vai lá, pessoal, 10 minutinhos aí.
Tá indo aí, pessoal? Vamos lá, mais 5 minutinhos, hein? Vamos lá então, pessoal? Bom, pessoal. Bom, lembrando aí o nosso compilador Turbo Pascal, né? Vamos ver como é que ele vai funcionar.
Então, ó, deixa eu só tentar fazer uma arte aqui para ver um negócio. Ele não está pegando a minha barrinha. Tá, deixa eu abrir no bloco de notas aqui para vocês entenderem. Então, vamos lá. Então, primeiro de tudo, program, você põe o nome que você quiser, né? Então, nome do programa, você põe o nome que você quiser, e depois você vai começar a usar a biblioteca. Então, uses CRT para ele carregar a biblioteca do próprio Pascal, né? Então, var, aí as notas são 4 notas, né? Então, N1, N2, N3, N4 e a média. Tudo tem que ser real, porque, né? Porque notas pode ser número com vírgula, então tudo tem que ser números reais, tá? Bom, fez ali, depois que ele fez ali, declarou as variáveis, ele vai iniciar o programa. Lembrando, o que a gente tem que lembrar? Isso aqui, ó, ele executa só uma vez. Né? Aí ele entra no looping. Begin, clear screen, para ele limpar a tela, e depois vamos às leituras. Então, write line, digite a primeira nota, pontos, read line, leia N1. Fazer isso para os 4, né? Não pode esquecer do ponto e vírgula. Write line, digite a segunda nota, pontos, read line, N2. Write line. É mais trabalhoso, mais comando do que trabalho. Terceira nota. Read line. N3. Write line. Digite a quarta nota. Read line. N4. E aí, beleza. Aí, bom, ele leu todas as notas. O que ele tem que fazer agora? Ele tem que fazer o cálculo, né, gente? Então, média recebe igual. Qual o cálculo lá? As 4 notas, N1, mais N2, mais N3, mais N4, aí dividido por 4. Aí você pode até já escrever, ó, write line, sua média é vírgula média. Aí ele vai escrever. Bom, e aí, o que ele pediu? Ele calculou, apareceu a média lá, ele pediu. Se a média for maior ou igual a 7, ele está aprovado. Se não, ele está reprovado. Né? Então, if é a função C, você vai fazer o teste lógico, média maior ou igual a 7, ele vai fazer a leitura de baixo. And write line. Então, escreva aprovado. Se não, faça. Né? Ele só vai escrever, não tem nenhum cálculo, escreva reprovado. Opa. Aprovado. E aí, pessoal, uma coisa que tem que fazer aqui, ó, não pode esquecer, é o end do if. Tem que fechar o end 2 vezes. Tá? Então, o primeiro end, ele vai finalizar o if, e o segundo end vai finalizar, né? Aí finalizar a instrução em si. Tá bom?
Bom, continuando então. Pessoal, então, por que de utilizar a linguagem Pascal? Né? Porque é simples. Simples, didática, simples de se entender. É uma linguagem que ainda é muito utilizada quando estamos falando de recursos, né? Quando estamos falando de aprendizado, então ainda tem muitas instituições de ensino ainda que passam, né? O Pascal, principalmente porque, pessoal, principalmente porque, igual eu falei para vocês, é muito simples, muito fácil, né? De se aprender. Então, por isso que ainda temos muitas instituições que dão aula de Pascal, principalmente na área de lógica, tá? Ah, professor, mas o Pascal eu consigo utilizá-lo profissionalmente? Pessoal, quem fala isso é um engano, não dá. Tá? Profissionalmente, hoje, não tem como se ganhar dinheiro com o Pascal. É uma linguagem muito limitada, muito simples, que não tem um uso hoje tão grande. Tá? Bom, e aí, né, para quem não assistiu a aula passada, né, como o Pascal funciona? Esse é o método de declaração de variáveis. Então, ela pode ser uma variável inteira, quando o número não tem vírgula, uma variável real, quando o número é com vírgula, e uma string, como estamos falando de caracteres. Então, quando nós formos falar de caracteres, ele é uma string, tá? E aí, pessoal, são as palavras. Ah, professor, mas não tem outros métodos? Tem vários outros. Aí, às vezes, as pessoas vão ver, professor, mas tem lá o long char, tem o long int. Pessoal, mas esses não são tão usados, tá? Você não vai usar tanto igual a gente usa esses aí que são os mais padrão, né? Tá bom? Bom, esses são exemplos de cálculos. Nós fizemos aí uma soma com uma divisão, mas esses são alguns outros exemplos. Então, o sinal para pôr o igual, você tem que pôr 2 pontos igual, né? Então, 2 pontos igual para... Igual lá nós vimos na aula de pseudocódigo, né? Lá no pseudocódigo, você tinha que colocar o sinal de menor, né? E o tracinho. Aqui não, aqui você só põe 2 pontos igual, tá? O sinal de igual, a igualdade, ele tem algumas diferenças assim, mas basicamente todos usam a mesma estrutura. Bom, para exibir algo na tela, quando nós utilizávamos lá o nosso querido pseudocódigo, quando você queria mostrar algo na tela, você colocava escreva, né? E aqui no Pascal você coloca write. O write, pessoal, ele tem mais uma coisa. O write é para escrever na mesma linha, write line é quando você quer escrever na linha de baixo. Nós usamos muito o write line, muito mais o write line, porque por questão de organização. Mas por isso mesmo, tá? E os comandos de leitura, você pode ter o read para ler na mesma linha e o read line para ler na linha de baixo. Tranquilo? Não podemos esquecer que toda vez que nós formos terminar uma instrução, tem que pôr o ponto e vírgula. Mas vocês viram que lá na função C, ele só tem o ponto e vírgula nos finais. Por quê, pessoal? Porque lá é um pouquinho diferente, porque a função C ela é tida como uma instrução só. Então é por isso, tá? Por isso que aí nós acabamos usando só um ponto e vírgula no fim. Bom, essa é basicamente a estrutura de um programa em Pascal. Então, program, você vai começar, declara as variáveis, ele executará uma vez só.
Depois ele vai entrar no looping, que é o begin, e aí ele vai executar até o tanto que você quiser aí, né? Tanto que você pôr para ele executar, tá bom? Bom, esse nós já fizemos, aquele primeiro exemplo, é o mesmo, com uma diferença. Você consegue ter ali uma quantidade, né? Você consegue? Não, você tem uma quantidade maior de instruções. Então, essa é a única diferença, tá bom? E esse é, por exemplo, do cálculo da média. Nós fizemos um agora. Lembrando, pessoal, uma das coisas até houve um erro agora aqui. Média é a soma de todos os números dividido pela quantidade de números. Então, isso que é uma média, tá? Bom, vamos para a nossa segunda listona de exercícios aí. Vou dar um prazo bem legal para vocês fazerem. Se vocês tiverem dúvida, por favor, vão chamando. Podem ir fazendo aí, pessoal.
Vamos lá, pessoal? Bom, vamos dar uma relembrada aí, né? Quem não acabou, só presta atenção um pouco aqui. Então, pessoal, o que a gente tem que lembrar da linguagem Pascal? Primeiro de tudo, que é uma linguagem que nós vamos usar muito na área acadêmica, muito na área de estudo. Então, é uma linguagem que facilita muito estudar, tá? O conhecimento de lógica, o conhecimento de estrutura de um programa. E é a primeira linguagem que a gente pode fazer a parte de conhecimento mesmo, né? De compilar um projeto e assim por diante. É lógico, igual eu falei para vocês, que não vai ser uma linguagem que nós vamos usar para trabalho, tá? Então, vocês não vão conseguir usar ela hoje, atualmente, né? Com a estrutura que ela tem, tá? Mas para aprendizado ela é excelente. E para o aprendizado, o ideal é que vocês sempre façam os exercícios, tá bom? Bom, e o que a gente tem que relembrar? Dos comandos, tá? Então, os comandos que vocês utilizam dentro dele. Lembrando que hoje foi a última vez que a gente falou de Pascal. Semana que vem a gente vai falar de outra linguagem, só para finalizar um pouco, depois nós voltamos pro Arduino. Então, os comandos em Pascal, a gente não pode esquecer que toda vez que for finalizar uma linha ou finalizar um comando, você tem que pôr ponto e vírgula, tá? Então, para que põe o ponto e vírgula, né? Para mostrar para o Pascal que acabou a instrução. Então, você põe aí e fala, ó, essa instrução já foi, parta para a próxima, tá bom? Bom, as variáveis, nós já explicamos, elas podem ser real, inteira ou string. Tem mais, igual a gente comentou, tem várias outras, mas não são tão usadas, né? Por que não são tão usadas? Porque essas aí já adequam muitas coisas, tá, gente? Já englobam muitas coisas. Por exemplo, tem alguns exemplos aqui, ó. Tem uma declaração que você pode pôr que é short int. Short int, ela vai do menos 128 ao 127. Não tem lógica usar isso, né? Ele te dá... É lógico, o tamanho de alocação é menor, mas para você ter uma ideia, uma variável inteira, ela ocupa 2 bytes. Né? Uma variável short int ocupa 1. Então, hoje em dia, para nós, isso aí não é nem interessante, tá? Esses são exemplos, tem alguns outros. Por exemplo, se você quer fazer exponenciação, é asterisco, asterisco, tá? Tem alguns outros tipos para cálculo que nós usamos, tá? Se você quiser pegar o quociente da divisão, é o div, o resto da divisão é o mod, tá? E assim por diante. Então, lembrando sempre, para escrever no Pascal é o write, escrever na mesma linha, write line, escreve na linha de baixo. É sempre que é um comando de saída, de execução, vai mostrar algo na tela. E o comando leia para receber algo é o read. Então, read, ele lê, read line, lê da linha de baixo. Tá? Bom, conforme a gente já discutiu, essa é a estrutura onde, no início, ele vai ler uma vez só, vai declarar as variáveis, ele entra no begin, enquanto ele não terminar o looping e ir para o end, né, ele não vai finalizar o programa, ele vai ficar nesse looping até que ele encontre a ação de ir para o end. Pessoal, vou deixar uns exercícios para vocês fazerem, eu sei que não dá tempo de terminar hoje, ou agora, né, nesse momento, mas vão fazendo aí, por favor. Igual eu falei para vocês, semana que vem a gente vai trabalhar com outra linguagem de programação, nós vamos trabalhar, acho que vou passar um pouco de Python para vocês, rapidinho, só para vocês conhecerem as diferenças e depois nós voltamos pro Arduino, tá bom? Pessoal, então por hoje é só, né? Semana que vem a gente volta. Tchau, tchau, galera.